Fala galerinha, aqui é o professor Herbert Almeida e vou chegando aqui para mais uma decisão do STJ, agora veiculada no informativo 740. E esse aqui também é um assunto que teve fixação de tese. Eu estou falando do incidente de assunção de competência número 8, que trata sobre delegação de serviços públicos. E eu já vou colocar aqui no quadro diretamente junto com vocês, basicamente qual o tema que a gente quer discutir aqui. Imagina uma situação, né, inclusive eu já vou trazendo para vocês aqui a nossa situação hipotética e depois vou fazer a leitura da tese. Imagina uma situação em que você pega uma rodovia, eu vou pegar aqui a rodovia XY555 e ela foi concedida à concessionária de rodovias Y, que se encarregou da manutenção da via pública e cobrando, portanto, o pedágio dos usuários, né? É a famosa via concedida, quando a gente tem que pegar pedágio e tem uma empresa privada que é responsável pela administração, manutenção dessa rodovia. Adicionalmente, buscando promover a modicidade tarifária, o contrato de concessão apresentava cláusula permitindo que a concessionária obtivesse outras fontes de receitas alternativas, incluindo a cobrança por uso da parte da faixa de domínio por outras concessionárias de serviços públicos. Vamos esclarecer isso aqui. Você tem a faixa de domínio, que é ali onde você vai passar a rodovia, né, onde você vai ter a via, e é lógico que além de passar a via, nós também passamos ali fios, tubulações e etc e tal. A questão que a gente quer saber é o seguinte: a via foi concedida a determinada concessionária. Essa concessionária pode cobrar de outras pessoas pela utilização de parte dessa faixa, constituindo essa uma receita alternativa para fins de manutenção da rodovia, de tal forma que ela cobrando esses valores, o valor do pedágio vai ficar um pouquinho mais barato. Afinal de contas, ao invés de cobrar do usuário, ela está cobrando de outras concessionárias, de outras pessoas, fontes alternativas de receita. Pois bem, mas agora vamos imaginar que a autarquia X, responsável pela prestação de serviço de saneamento básico, veja só, estou tratando de um outro serviço público agora, precisou utilizar parte da faixa de domínio da autovia concedida para implementar as obras de saneamento. Então agora tem uma autarquia, que é responsável pelo saneamento básico, ela vai utilizar uma faixa dessa via para a realização de obras de saneamento básico. E eu quero saber o seguinte: poderia a concessionária de rodovias Y cobrar um valor da autarquia X pela utilização da faixa de domínio dessa rodovia? E o que o STJ concluiu, né, julgamento de junho de 2022? É indevida a cobrança promovida por concessionária de rodovia em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento básico pelo uso de faixa de domínio da via pública concedida. Então já ficou fácil, já ficou claro para a gente que não é possível realizar a cobrança da autarquia. Por quê? Essa via pública, ainda que seja concedida a uma empresa privada, ela goza de natureza de bem de uso comum do povo, né? O que são os bens de uso comum do povo? São aqueles bens que são utilizados pela população em geral, tais como as rodovias, os mares, as praças. Então ela tem essa natureza de bem de uso comum do povo. E por causa disso, se afigura ilegítimo exigir remuneração pela sua utilização quando voltar a viabilizar a execução de serviço público de saneamento básico prestado por entidade estatal que esteja fora do regime concorrencial. Vamos começar a entender aqui. Eu sempre trago para vocês os dispositivos relacionados, né, os artigos que podem nos ajudar a entender melhor esse tema. E eu começo aqui com a Lei das Concessões, que é a Lei 8987, que lá no artigo 11 fala o seguinte: no atendimento às peculiaridades de cada serviço, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a fornecer a modicidade das tarifas, observar a regra do artigo 17. As fontes de receita previstas nesse artigo serão obrigatoriamente consideradas para aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por exemplo, uma via é concedida a uma concessionária, né, que administra essa rodovia. Quando você transita nessa via, é muito comum você encontrar aqueles outdoors, né, que são aqueles equipamentos utilizados para fazer publicidade. A concessionária está explorando esse outdoor. Ela está ganhando dinheiro em cima disso. Esse valor extra que ela está ganhando constitui uma receita alternativa. Consequentemente, essa receita vai ser utilizada no cálculo do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de tal forma que qual que é a consequência dessa exploração? O valor do pedágio vai ficar mais barato para o usuário. Essa aqui é a ideia desse artigo 11 da Lei 8987. O artigo 99 do Código Civil traz aqui a classificação clássica dos bens, né? Você tem os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens dominicais. Quando a gente está tratando aqui
das ruas, né, nós temos aqui a primeira categoria, os bens de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças, né? E o artigo 103 fala pra gente assim, ó, o uso comum de bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencer. Então a gente pode ter o uso gratuito, mas nós também podemos ter o uso retribuído, ou seja, o uso pago, tanto que nós pagamos o pedágio para utilizar algumas rodovias públicas, tá? Vamos lá para a explicação dessa demanda, né, trazendo aqui basicamente o texto que o próprio STJ utilizou no informativo 740. Né? A questão debatida diz respeito ao reconhecimento da legalidade da cobrança promovida por concessionária de rodovia em face de autarquia de prestação de serviço de saneamento pelo uso de faixa de domínio da via pública. Em outras palavras, nós estamos questionando a legitimidade da cobrança por pessoa jurídica de direito privado, no caso a concessionária, em face de pessoa jurídica de direito público interno, pelo uso da faixa de domínio da autovia concedida para implementar as obras de saneamento. Então a gente está falando aqui de uma pessoa jurídica de direito privado, a concessionária, contra uma pessoa jurídica de direito público interno, a autarquia. Essa aqui é a questão, tá? Embora cedido ao particular, o bem de uso comum do povo não se desnatura, pois afetar a destinação pública. Por isso se afigura ilegítimo exigir a remuneração pela sua utilização, quando voltar a viabilizar a execução do serviço público de saneamento básico prestado por entidade estatal que esteja fora do regime concorrencial. Guarde isso. Eu estou falando da cobrança de uma pessoa de direito privado em relação a uma pessoa de direito público. Essa pessoa de direito público presta um serviço público. Esse serviço público é um serviço público de saneamento básico que é explorado fora do regime concorrencial. A autarquia não está competindo com empresas na prestação desse serviço. Daí porque se justificar a não cobrança pela utilização dessa faixa. Eu vou mais além ainda para esclarecer para vocês outras hipóteses que esse tema pode se desdobrar. Revela-se ilegal a cobrança pelo uso da faixa marginal promovida pelo Estado contra a concessionária. Olha só o que eu estou trazendo aqui para vocês agora. Eu começo a acrescentar uma nova informação. Se é o Estado que está prestando esse serviço, é ilegítima a cobrança. O Estado está explorando a rodovia e ele não pode cobrar quando a concessionária quer fazer o uso da faixa da via. Revela-se ilegal a cobrança pelo uso da faixa marginal promovida pelo Estado contra a concessionária, porquanto inviável tipificar os valores envolvidos como preço público ou taxa. Preço público tem aquela natureza tarifária, natureza negocial. Taxa já tem uma natureza de tributo que é cobrado pela prestação do serviço público ou pelo exercício do poder de polícia. Então o que o STJ fala? No primeiro caso, para você cobrar o preço público, o uso de espaço público se revela em favor da coletividade. Como é que eu vou cobrar um preço público, que teria natureza negocial, se a utilização da via é para o uso da coletividade? É uma utilização em favor do coletivo, por isso que não se aplica a cobrança do preço público. Na segunda hipótese, está ausente a prestação de serviço público ou exercício do poder de polícia. Por quê? O Estado, quando ele permite que um particular utilize a faixa da via para a prestação de algum serviço, o Estado não está prestando um serviço público nesse momento. Então não tem a cobrança de taxa, porque o Estado não está prestando um serviço público para isso. E na segunda situação, o Estado não está exercendo o poder de polícia. Então eu não posso nem cobrar preço público, nem cobrar taxa, quando é o Estado que explora a rodovia. Em contrapartida, figurando sujeitos privados na relação processual de tais lides, ou seja, quando presente primariamente a tônica negocial e a exploração econômica, a exigência se revela legítima, desde que haja previsão no contrato de concessão, conforme o próprio artigo 11 da Lei das Concessões exige. Então vamos tirar agora a autarquia da relação. Eu já tenho uma concessionária aqui, e eu coloco uma outra concessionária, ou seja, privado e privado. Aí sim eu tenho uma tônica negocial, um negócio, um contrato entre particulares, né? E aqui eu tenho uma natureza econômica, porque eles vão explorar esse serviço, ambos buscando alcançar lucro. Eu tenho a relação privado com privado. Nesse caso, se houver previsão no contrato de concessão, a concessionária que explora a rodovia pode cobrar da outra concessionária pelo uso da faixa de domínio. Então vamos colocar aqui quase fechando o nosso texto, né? Pelo prisma jurisprudencial revelado nos procedentes desta Corte, é possível afirmar que o regramento contido nesse permissivo legal abrange interações entre concessionárias. Então o artigo 11 está tratando de relação de concessionárias. Por isso, é inapto para embasar a cobrança pelo uso da faixa de domínio quando, sob regime de exploração direta ou indireta,
o Estado participe da relação processual. Em resumo, se houver a presença do Estado na relação, eu não posso cobrar pelo uso da faixa de domínio. Seja quando o Estado é o gestor da rodovia e autor da cobrança, seja quando o Estado é o sujeito passivo, quando lhe é exigido o pagamento pela utilização do espaço por empresa privada administradora da via. Professor, não consegui entender do que você está trazendo. Vou trazer aqui para vocês, só para você entender. Relação Estado versus concessionário. Então, nessa relação, o Estado é o gestor da rodovia. Quem administra a rodovia é o Estado, não é o particular. O Estado queria fazer a cobrança. Pode? Não, não pode fazer a cobrança. O Estado não pode cobrar da concessionária pelo uso da rodovia. Por que o Estado não pode fazer essa cobrança? Porque eu não tenho nenhum preço público, porque a utilização que a concessionária quer fazer é para o bem da coletividade e não para o interesse dela. E eu não tenho taxa, porque nessa situação em que o Estado só está deixando a concessionária usar a faixa da rodovia, o Estado não está prestando um serviço, nem está exercendo o poder de polícia. Então, por isso que o Estado não pode cobrar. Segunda relação, a concessionária cobrando do Estado. Esse aqui é exatamente o caso que nós discutimos lá no começo desse julgado. A concessionária cobrar do Estado. No nosso exemplo, a concessionária cobrando da autarquia. Pode fazer essa cobrança? Não, não pode cobrar. Aqui nós teremos o Estado funcionando como sujeito passivo, ou seja, de quem você estaria fazendo a cobrança. Se o Estado, como pessoa jurídica de direito público interno, prestando um serviço fora da tônica competitiva, não pode existir a cobrança. Por fim, na relação entre concessionárias, concessionária versus concessionária, ou seja, eu tenho aqui um privado versus outro privado. Posso fazer a cobrança pelo uso da faixa de domínio? Sim, desde que haja previsão no contrato de concessão. Em resumo, essa tabela aqui fecha o entendimento do STJ acerca desse assunto. Portanto, ainda que respeitada a modicidade tarifária, não é possível as concessionárias de rodovia alargar a base de arrecadação pelo ingresso de receita complementar derivada da exploração da faixa de domínio se, para tanto, for preciso onerar a entidade estatal prestadora de serviço público distinto do viário, cuja configuração jurídica seja adversa à lucratividade, tá? Então esse é o nosso resumo e para fechar mais uma vez a leitura da tese. É indevida a cobrança promovida por concessionária de rodovia em face de autarquia prestadora de serviço público de saneamento pelo uso da faixa de domínio de via pública concedida. Mais um tema importante, mais um tema fixado pelo STJ, que logo vai aparecer em algumas questões de concurso público. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante para mim saber o quanto que esses vídeos aqui estão te ajudando nessa jornada de preparação para concurso público. Também é importante a sua inscrição no nosso canal, assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Nós vamos, com o tempo, enriquecendo cada vez mais essas nossas séries de jurisprudência, de direito administrativo, de controle externo, aqui no meu canal no YouTube. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.